Oi, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um semáforo e tentar otimizar o máximo possível o algoritmo para ele. Vamos lá. Eu montei esse circuito aqui no Tinkercad. São 3 LEDs, né? Um resistor de 220 ohms para cada, um Arduino e usando as portas 2, 3 e 4 para cada um desses LEDs. Eu vou escrever o código aqui mesmo no IDE do Arduino e quando estiver pronto eu copio e colo lá no Tinkercad. A primeira coisa que a gente vai fazer é declarar as portas dos LEDs como saídas. Olha o erro. A primeira coisa que a gente pode melhorar aqui seriam os nomes das portas, né? Dar nome a elas declarando variáveis, iniciando essas variáveis. Poderiam ser constantes também. Então tá aí, verde, vermelho e amarelo. Aqui no Pinmode a gente já pode utilizar essa nomenclatura. Isso é importante para deixar o código mais inteligível. Você olha e já sabe mais ou menos do que se trata. A gente vai começar pelo primeiro estado do semáforo. Então a gente vai ligar o LED vermelho e deixar os outros dois desligados. É importante a gente desligar logo os LEDs aqui de cara, mesmo que eles não iniciem ligados, porque isso aqui vai retornar para o início do loop. Como a gente vai testar, eu vou colocar 500 milissegundos para ser rápido. Esse é o tempo que o sinal vermelho vai ficar ligado. Agora eu vou só copiar e colar e alterar as opções aqui de LED. Então, do vermelho vai direto para o verde, né? Então, liga o verde e desliga o vermelho. Pronto, eu vou fazer agora a mesma coisa para o amarelo. Pronto, bem simples. Muito código, né? Tá feio. Vamos ver quantas linhas a gente gastou para fazer isso. Olha aí, a gente tem 22 linhas de código. Dá para melhorar. Então eu vou copiar esse código aqui e vou colar lá no Tinkercad. Bom, colei o código, ajeitei aqui a tela. Vamos iniciar a simulação. Vermelho. Verde e amarelo. Verde e amarelo. É melhor colocar logo os 3 estados aqui para cada LED do que ficar trocando mais embaixo. Assim acaba simplificando. Você pensa melhor qual é o estado de cada luz naquele determinado momento. Só que aqui tem um problemão, né? A gente tem muito código para uma coisa muito simples. Olha só, para cada estado do semáforo a gente tem 4 linhas. Então são 3 vezes 4, a gente tem 12 linhas de códigos que se repetem praticamente. Então a gente pode otimizar isso. E essa vai ser a novidade de hoje. Hoje a gente vai entender como é uma função. A linguagem de programação que a gente utiliza no Arduino já tem várias funções pré-definidas, né? Essas funções são as que a gente utiliza para fazer o básico, que foi o que a gente utilizou ali para fazer o semáforo. Vamos observar melhor essas funções, né? Então, quando a gente utiliza o Digital Read, a gente vai receber o resultado dessa leitura em uma variável, não é? Então, quer dizer que isso aqui vai retornar um valor. Vai devolver para o programador ou para uma variável lá que ele está associado um valor. Então, Digital Read a gente sempre faz isso, sempre associa uma variável, né? O Digital Read aqui dentro dos parênteses a gente vai colocar qual é a porta que a gente quer fazer a leitura. Então a gente está informando para o Digital Read uma variável e recebendo o resultado de uma ação. E esse retorno vai para uma variável, geralmente. Já o Digital Write não tem retorno, porque a gente apenas informa qual é a porta e qual o estado que a gente quer gravar nessa porta. Aí o programa vai fazer isso para a gente e não tem retorno nenhum. Não adianta colocar lá uma variável recebendo o valor de um Digital Write. Vai acabar dando erro. O Pinmode é bem parecido, né? A gente informa apenas a porta e como ela vai funcionar e não associa essa chamada de função a nada. Né? Nenhuma variável recebe lá o retorno de Pinmode. Por quê? Não tem retorno. Já com as funções de comunicação serial, a gente já vai ter o retorno, né? Como exemplo, a gente tem o Serial Read e o Serial Write. No Serial Read, que a gente vai ler alguma coisa na porta serial, ele vai retornar um número inteiro que contém o valor do byte que tem lá para a gente receber na comunicação serial.
Já o digital write, a gente vai ter um retorno do número de bytes escritos, né? O número de bytes que foi enviado com sucesso pelo Arduino para outro dispositivo. Então a gente vai entender como é que como é que isso funciona. Como? A melhor forma é fazendo nossas próprias funções. Para isso a gente precisa primeiro entender como é uma função, como é a estrutura de uma função. Então eu coloquei como exemplo aqui o próprio setup. A função a gente pode chamar ela também de um subalgoritmo. A gente tem aqui como tipo de retorno nada, ou seja, um void, né? Está definido aí que a função setup não retorna nada para ninguém. Então não adianta chamar setup e colocar lá um receba setup que não vai funcionar. Aqui a gente tem o nome da função, que é como essa função vai ser chamada, né? Quando ela for ser usada, será invocada pelo nome de setup. Obrigatoriamente a gente utiliza desses parênteses, né? Esses parênteses são reservados para o uso de parâmetros. No caso que a gente não está utilizando nenhum parâmetro no setup. Para exemplificar, tem essa outra função aqui que eu criei, que é o incr. Essa função vai apenas incrementar mais um na variável a, tá? Então como é que funciona? Tá aqui o tipo de retorno dela, né? Int. Ela vai retornar um número inteiro. Aí ela se chama incr e ela vai receber um parâmetro inteiro para a variável a. Essa variável a aí só existe dentro da função. O escopo dela é local, ou seja, ela só existe dentro dessa função. Dentro da função a gente tem ali o corpo da função. No caso só tem ali o a++, mas poderia ser um programa bem maior, um algoritmo bem maior. Vai somar mais um no valor da variável a. E essa última linha é o return a, ou seja, é o retorno da função, o valor que ela vai retornar. Quando a gente chamar a função incr, a gente vai mandar para ela um parâmetro, no caso a variável a, e a gente vai receber o valor dessa função, o retorno dessa função em algum outro ponto do programa, pode ser em outra variável. Criei aqui uma sketch nova, só para mostrar como funciona essa ideia de funções aí. Vou colocar aqui, ó, serial begin, 9600 bauds. Vou criar aqui uma variável global, int x recebe 0. Vou imprimir o valor dessa variável na serial. Int ln x. Pronto. E agora a gente vai criar aquela função lá. Int r. Vou receber aqui um inteiro qualquer, que eu vou chamar de a, igualzinho tá lá. Esse a vai receber ele mesmo mais um, né? Então, a mais. É um autoincremento isso aqui, né? A equivale a isso aqui. A recebe a mais 1. Tá? É a mesma coisa, é uma forma de escrever isso de maneira menor. Ah, se eu quisesse incrementar 2. A recebe A mais 2. Dá para fazer? Dá. Faz assim, ó. A mais igual 2. Então é a mesma coisa de A recebe A mais 2. E agora vamos retornar o valor de A, né? Ó. Return A. Pronto. Agora eu vou pegar o valor de X e vou receber incre X. O que é que vai acontecer? A função incre X vai receber o valor de X que é 0. Inicialmente é 0. E vai repassar esse valor de X aqui, ó. X vai ser recebido por A nesse instante aqui. Então, o valor de A é 0. 0 mais 2 é 2. Retorna para cá. X vai receber 2. Próximo passo, próximo loop aqui, né? Ó, vai imprimir 0, vai imprimir 2. E agora vai imprimir 4, né? Ó, porque X aqui vale 2. E X vai receber um incremento aqui de 2, que vai retornar o A e tal. E assim vai contando de 2 em 2, tá bom? Eu vou colocar aqui um segundo, delay. Vamos testar esse códigozinho lá no Tinkercad. Vou iniciar aqui a simulação. E a gente vai observar aqui, ó, 0, 2, 4, 6, 8 e assim vai. De 2 em 2. Isso é uma função. A gente acabou de criar uma função. Agora a gente vai usar esse conceito de função para melhorar o nosso semáforo, tá? Essas 4 linhas aqui estão se repetindo, ó. Digital write e o delay. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então a gente pode fazer o seguinte, vamos chamar uma função e escrever só uma vez isso aqui. Aí a gente chama 3 vezes a função.
como aqui são constantes, são globais, não precisa nem alterar isso aqui. Vamos criar a função aqui, estado sinal. Função estado sinal não precisa retornar nada, né? Então vai ser void estado sinal. Aí aqui dentro do corpo dessa função a gente vai colocar isso aqui, ó. X, dá um Ctrl X, cola aqui. Pronto. Agora isso tudo aqui eu vou substituir por uma chamada a essa função aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, estado sinal. Vou chamar aqui. Pronto. Mas isso aqui vai alterar o estado do sinal? Ainda não. Agora a gente vai passar parâmetros, tá bom? Por exemplo, aqui, ó. Vamos observar a ordem aqui. Verde, amarelo, vermelho, né? Então vamos passar 3 parâmetros aqui de estado, né? O low, low, high. Esses estados aqui, low e high, eles podem ser escritos como números inteiros, 0 ou 1. Tá? Assim como verdadeiro e falso, né? Aqui, ó, false. E aqui também true. Beleza? Então a gente pode usar esses 3 tipos, né, para passar esse parâmetro aqui. O mais curto é o inteiro. Então vou colocar aqui, ó. Era o primeiro estado 0,0,1. Então aqui a gente vai ter estado da luz verde, o estado da luz amarela e aqui o estado da luz vermelha. A gente pode ainda colocar aqui um quarto parâmetro que seria o tempo, tá bom? Vou colocar aqui o tempo em segundos, vou colocar 1. Então essa chamada de função vai ser assim, ó. Esses 4 parâmetros aqui. Vou colocar aqui comentado. Verde, amarelo, vermelho e tempo. Então a gente vai ter que receber esses 4 parâmetros aqui, ó. Espaço reservado para os parâmetros, tá? Ou argumentos. Então o primeiro argumento vai ser o estado do verde. Eu vou chamar aqui, ó, int vd, int vm, ou int am, amarelo, int vr de vermelho ou vm de vermelho e t de tempo, int t. Pronto, temos 4 parâmetros aqui. Ah, mas aqui eu coloquei 1, não foi? A gente multiplica isso aqui por 1000, tá? Vamos lá. Então aqui o estado do verde, vou colocar aqui vd, am, vm, pronto. Então agora basta a gente chamar aqui essa função estado sinal, passar os parâmetros para ela. Ela vai receber esses parâmetros aqui e atribuir aqui para essas chamadas do digital write. O tempo, eu vou fazer assim. Vamos fazer aqui, ó. Vai ser 1000 vezes o valor do tempo. T vezes 1000. Se T é igual a 1, T vezes 1000 vai dar 1000. Se aqui for 2, T vezes 1000 vai dar 2. Pronto. Vamos chamar agora isso aqui mais 2 vezes para os outros 2 estados do sinal. Então, sinal vermelho, pare. Sinal verde, siga. Qual é o verde? É o primeiro, né? Então, ó, 1 e aqui é 0. E vou colar mais uma vez agora para o atenção. Atenção. Atenção amarelo. Amarelo é do meio, né? Então fica aqui o 1 aceso e aqui apagado. Ok? Os 3 aqui estão com o mesmo tempo. Vamos colocar 2 segundos para o amarelo. Então fica aqui 2. Ok? Pronto, reduzimos o nosso código aqui. Tinha 22 linhas, agora temos 19. Não é muita coisa, mas dependendo do problema, dependendo da quantidade de linhas que vão se repetir, isso pode fazer uma grande diferença. Como funciona, né? Então, o loop vem aqui, vai executar o loop, chama aqui a primeira vez estado sinal, vai executar a função por inteiro. Terminou de executar a função, ele volta para a linha 11. Chamou aqui de novo na linha 11,
ele vai executar aqui a função por inteiro, volta para o final da linha 11. E a mesma coisa, chamou aqui estado sinal na linha 12, executa o estado sinal, volta para o final da linha 12. E o loop aqui volta para o início e tudo vai se repetindo. Iniciar a simulação, ver o que vai acontecer. Vermelho, verde, 2 segundos. O amarelo, 1 segundo, e o verde. 2 segundos o verde, pronto. Temos agora aí o nosso sinal com o código otimizado. Então é isso, pessoal. Segue a referência, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.